que estão aqui presentes. A gente vai começar a estudar essa matemática, tá certo? Por que começar por análise combinatória, né? Análise combinatória é um dos temas mais simples de ser estudado, tá certo? Uma criança, antes de falar, ela já começa a enumerar os elementos de um conjunto. Você pode colocar umas bolinhas, umas pirâmides, e outros sólidos para elas, ela já consegue distinguir aquilo ali, forma os conjuntos, tá certo? Então, hoje a gente vai estudar como contar elementos de um conjunto sem ser preciso ir contando de um por um. A gente vai descobrir formas criativas de fazer isso mais rápido, tá bom? Vou ver aqui. Renato, por favor, só a parte para eu poder apresentar agora, ó, não está aparecendo aqui. Deixa eu ver isso. Então, enquanto o Renato vê isso aí, eu vou falando todos. Alexandre, Aline, Beatriz, Letícia, Emanuel, Guilherme, tá certo? Pronto, agora acredito que já está ativo. Pronto, deu certo. Então, vamos lá apresentar. Tela inteira. Então, vou apresentar o slidezinho aqui, ó, que é onde eu gosto de fazer onde a gente vai ter a aula como se fosse na lousa comum, né? E diante dessa pandemia, isso vai custar muito para a aula presencial voltar, beleza? Então, vamos para cá. Todo mundo consegue ver essa telinha? Tipo, que é a mesma tela inicial da semana passada, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só... Se eu consigo ficar vendo aqui com o mesmo celular para eu poder ver as perguntas de vocês. Vamos lá. Mas qualquer coisa vocês vão me avisando. Vocês podem falar, é até melhor. Então, vamos lá. Hoje a gente começa a nossa primeira aula. Tipo, vamos pensar assim, ó. Eu coloquei assim, princípio fundamental da contagem. Como assim, professor? Imagine que você vai sair de casa, tá certo? Toda vez que a gente vai sair de casa, ou vai realizar algum evento, a gente vai tomar decisões. Tudo na vida é baseado por decisões. Para cada decisão, eu tenho uma certa quantidade de modos de tomar essa decisão, tá certo? Então, aqui é o princípio mais simples possível que a gente pode começar estudando em uma aula de combinatória. Você pode pensar, professor, mas isso aqui vai resolver os problemas de Olimpíada? Vai. Isso aqui vai resolver até problema emocional. Como assim? Então, vamos imaginar o seguinte. Você se acordou e vai ir ao shopping, tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Qual a blusa eu vou escolher, tá certo? Qual a calça que eu vou escolher? Então, dependendo da quantidade de blusas e calças, eu vou tomar decisões. Então, eu vou formar pares, tá certo? Pares de blusa, calça. Se eu quiser também aumentar essas formas de vestir, eu posso colocar blusa, calça, tênis, chapéu, blusa, calça, tênis, relógio. E aí, vai dar diversas combinações possíveis que a gente pode se vestir diferentemente. Esse é o exemplo mais simples possível. Eu vou já escrever tudo isso que eu estou falando, tá bom? Então, este princípio, ele vai ser a nossa base, tá certo? Para todos os problemas de contagem. Então, como é que é o princípio? Você vai tomar uma decisão, para essa decisão, você vai ter X maneiras. Tomada essa decisão, por exemplo, escolhido a blusa, agora você vai tomar a sua outra decisão, qual a calça nós vamos escolher. Para calça, digamos que eu tenha 5 calças. Então, o número de calças será igual a 5. Então, para eu me investir, ou seja, para eu tomar as duas decisões ao mesmo tempo, blusa, calça, será o produto das escolhas. Tá certo? Aí você pode pensar, professor, mas eu ainda não acredito que isso vai resolver problemas de competições. Sim, isso aqui vai ser toda a base. Todos os outros argumentos
vão se basear nesse princípio. Tá certo? Aí, como sempre eu falo, né? O segredo é treinar, ter paciência na hora de tomar decisões. Então, nós vamos estudar essas formas de contar aqui, ó. Contagem direta. O que é isso? Você faz um produto, chega na resolução. Contagem indireta, isso aqui a gente usa bastante. O que é isso? Você conta o que você não quer e depois subtrai do total, beleza? Outro caso importantíssimo é o dividindo em casos, aqui também é muito bacana. E outro, que eu acho que muitos não devem ter visto, é esse aqui, ó, que é contagem por recorrência. O que é isso? Você cria um problema algébrico dentro de um problema de contagem. Aí você cria uma recorrência. Tudo isso a gente vai ver, tá bom? Então, eu vou começar com um exemplo bem simples e depois a gente vai ver outros exemplos para a gente consolidar isso para ir para os problemas, tá bom? Então, vamos nós. Ao final da aula, eu gero o PDF de todas essas anotações. Então, vamos para cá. Ó, o exemplo mais simples possível, que aqui, quem já é professor ou quem é aluno de graduação, isso vai servir quando vocês estiverem dando aula. Pense no seguinte, ó. Você tem essas 3 blusas e você tem essas 3 bermudas, né? Então, quais são os pares possíveis que a gente pode formar? Blusa, bermuda. Então, a gente pode usar esse par, tá bom? Então, aqui tem uma opção. Ou eu posso usar esse parzinho aqui, tipo, eu vou colocar assim, ó, um A. Tá querendo dizer que eu vou usar a blusa 1 e esse calção A, ou posso utilizar um B. Aqui a blusa 1 e o calção B. Aqui eu posso utilizar a blusa 2 e o calção A, ou a bermuda A. Aqui, a blusa 2 e a bermuda B. Ou eu posso utilizar a blusa 3, né? E a bermuda A. Ou eu posso utilizar a blusa 3 e a calção, né? O calção. Vai ter aluno de outro estado que não vai entender isso. E a bermuda B. Então, temos 6 pares. Agora, imagine se eu tivesse mais bermudas, mais blusas. Era necessário eu escrever tudo isso? Não. Como é que a gente faria isso de outra forma? Então, a gente faria o seguinte. Temos 2 decisões. 2 decisões. Quais são as decisões? Então, a decisão 1 vai ser decidir qual blusa. Qual a blusa. Decisão 2, qual a bermuda. Tá bom? Então, de quantos modos eu posso tomar essa decisão? Qual blusa eu vou usar? Existem 3 modos. 3 modos de escolher a blusa. Qual a bermuda nós podemos escolher? 2. Só que para eu vestir blusa, bermuda, tem que ser as 2 decisões ao mesmo tempo. Então, pelo princípio multiplicativo, eu vou fazer esse produto. 3 vezes 2 vai me dar 6 modos. O que é que esses 6 representa? O número de opções da gente usar blusa, bermuda. Então, 6 modos para vestir blusa, bermuda. Então, tudo que a gente vai fazer é baseado em decisões. É claro que eu posso reduzir o número de decisões, ou eu posso aumentar o número de decisões. Então, cada problema vai ter uma técnica específica. Quais são as técnicas? Contagem direta. Isso que eu fiz foi uma contagem direta. Eu fiz um problema e cheguei na resolução. Alguns eu vou contar indiretamente. Eu vou contar o que eu não quero e vou fazer uma subtração. Ou, quando o problema for muito específico, eu vou dividir em casos. Ou eu vou usar uma recorrência. Professor, como é que eu vou saber identificar isso? Em cada problema, a gente vai ver uma forma de como atacá-lo, tá certo? Deixa eu fazer outro exemplo aí do dia a dia que ocorre muito, que é o seguinte.
sobre números de 2 algarismos. Considere esse conjunto. 10, 11, 12. Aqui são todos os números de 2 algarismos, tá certo? O que é que eu posso saber sobre esse conjunto? Desse conjunto, quem são os números pares, quem são os ímpares, quem são os múltiplos de 3, quem são os múltiplos de 5. Tem como eu fazer isso de uma forma usando progressão aritmética. Só que aqui eu quero utilizar uma forma mais elegante. Essa forma mais elegante é por análise combinatória. Então, vamos ver algumas perguntas sobre esse conjunto. Quantos elementos A possui? Primeira pergunta. Item B. Quantos elementos de A são divisíveis por 5? Duas perguntinhas para a gente começar, de fato, os problemas que aparecem ao redor do mundo. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Todo número desse conjunto, todo elemento desse conjunto, ele é formado por 2 algarismos, unidade e dezena. Então, todo elemento, eu falo elemento porque eu estou me referindo ao conjunto, tá bom? Então, todo elemento de A é da forma. Que forma, Luiz? Da seguinte forma. A, B, unidade, dezena. Então, devemos tomar duas decisões. Qual a unidade e qual a dezena? Então, devemos tomar duas decisões. Quais são as decisões? Então, vou escrever aqui. Decisão 1. Qual a unidade que a gente vai escolher? E decisão 2, qual a dezena? Aí você pode estar pensando, e o nosso conjunto de escolhas está onde? Porque lá nas blusas, a gente tinha as 3 blusas e tinha as bermudas, tinha até as cores, né? O nosso conjunto será daqui, ó. Aqui são os nossos possíveis algarismos. Para a unidade, pessoal, eu posso colocar do 0 até o 9. Então, eu tenho 10 escolhas, ou seja, 10 modos. Para a nossa dezena, eu não posso colocar o 0. É a única restrição nessa primeira, no item A. Por quê? Porque o menor valor possível para a dezena é 1, e o maior valor é 9. Então, eu tenho 9 modos. Só que para eu formar um número de 2 algarismos, eu tenho que tomar duas decisões ao mesmo tempo. É como se fosse o par blusa, bermuda. Ou seja, um número é quando eu tomo as duas decisões juntas. Então, teremos 90 modos de tomar as duas decisões, só que para cada par dessas duas decisões, eu tenho um número. Então, 90 números. É até mais simples você ver isso do que você olhar por progressão aritmética, tá certo? Luiz, e como seria o item B? Então, o item A foi. O item B é o seguinte, eu quero desses elementos, aqueles que são múltiplos de 5, divisíveis por 5. Aí a gente lembra do seguinte fato. Quando é que um número é múltiplo de 5? Basta que o seu último algarismo seja divisível por 5, tá certo? Eu vou fazer aqui no cantinho, tá bom? O item B. Então, se eu quero que o nosso número seja múltiplo de 5, ele vai ter também A, B, unidade dezena. Para cá, ele só tem duas escolhas, duas possibilidades. Ou eu ponho o 0, ou eu ponho o 5. Então, vou até colocar aqui do lado, ó, 0 ou 5. Esse carinha aqui, ele só não pode ser o 0, tá certo? Ele vai do 1 até o 9. Então, eu tenho 9 escolhas. Só que para eu formar um número de 2 algarismos, múltiplos de 5, eu tenho que tomar as duas decisões ao mesmo tempo. Então, isso vai dar 18 modos ou 18 números
divisíveis por 5. Esses problemas do jogo do bicho, muita gente conhece, né? Meu pai joga muito. Então, às vezes ele quer contar o número de determinadas milhares que terminam por 12 ou terminam por 15. Então, todos esses problemas a gente pode fazer de uma forma bem mais rápida utilizando esse princípio. Tá certo? Então, agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Nós vamos fazer os problemas que aparecem ao redor do mundo utilizando esse princípio. A gente vai dar início às nossas questões. Eu fiz 2 exemplos simples. Aí você pode estar pensando, professor, todos esses 2 exemplos foram tomadas 2 decisões. Mas e se eu for tomar mais decisões? O princípio vale para N decisões, tá certo? Você toma a decisão 1, depois vai tomar a decisão 2, depois a decisão 3. Então, para eu tomar todas as decisões ao mesmo tempo, será o produto das decisões. Tudo tranquilo? Agora vamos aos problemas de fato, tá bom? Isso aqui vai ser importantíssimo. Então, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro problema. Ele é um problema de um livro chinês, tá certo? Eles estudam isso aqui dessa forma bem cedo. Então é o seguinte, normalmente quando a gente está lá no 6º ano, a professora diz assim, considere o número 12, né? Ela diz assim, considere o número 12. Quem são os divisores de 12? Aí a pessoa vai lá, 1 divide, 2 divide, 3, 4, 6 e o 12. Você lista todos, né? Como é que você fez isso? Você foi dividindo. Aí ela pergunta, desses divisores, quantos são pares? Aí você, olhando os divisores, você vai só enumerando. O 2 é par, o 4, o 6 e o 12. Aí depois ela pergunta, né, a tia, quantos desses divisores são múltiplos de 3, por exemplo? 3, o 6 e o 12. Quantos são quadrados perfeitos? Aí é algo já mais delicado. Aí neste caso aqui, a gente tem o 4, né? Mas e se o número fosse maior? Se o número fosse 100 mil, 200 mil, tá certo? Como é que a gente faria isso? Eu ia ter que escrever todos e olhar de um por um? É claro que não. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer isso com muito sentimento, da seguinte forma. Aí eu vou utilizar um fato lá de números inteiros, que é conhecido como teoria dos números. É o seguinte, a nossa questão aqui, o nosso número n, é esse produto de 2 potências de primos. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer divisor de n, ele só pode ter em sua decomposição os fatores primos 2 e 3, tá bom? Isso, quando a gente estiver estudando lá em teoria dos números, a gente vai provar de fato por que isso é verdade, tá certo? Então, primeiro passo, se D é um divisor de n, então o D tem que ser desse formato. 2 elevado a x vezes 3 elevado a y. É claro que eu estou falando de um divisor positivo, tá bom? Estou contando divisores positivos. Professor, se eu quiser saber o total de divisores, eu consigo? Consegue. Tranquilo? Agora, vamos observar o seguinte. Se o D é um divisor, quer dizer que ele é no máximo n e ele é no mínimo 1, tá bom? Daí eu vou ter o seguinte, olha que lindo. O nosso x, a nossa potência do 2, ele não pode ultrapassar 4. E ele não pode ser menor que 0. Então, nosso x pode ser 0, 1. Isso é o conjunto de escolhas. 2, 3, 4. Olha que lindo. E o nosso y, ele não pode ser maior que 5. Caso contrário, isso aqui seria maior do que esse cara. Tá bom? Então, só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Até aí, tudo bem? Agora veja o seguinte. O que é formar um divisor de n? Então, para eu formar um divisor de n, eu tenho que tomar 2 decisões. Quais são? Escolher qual expoente do 2 e escolher qual expoente do 3. Então, vamos escrever isso. Para formarmos
para formarmos um divisor D de N, devemos tomar duas decisões. Quais são? Vamos lá. Decisão 1. Escolher o X, que é o expoente do 2. Decisão 2. Escolher o Y. Na hora que eu escolho o X, é como se eu estivesse escolhendo a blusa. Na hora que eu escolho o Y, estivesse escolhendo a bermuda. Só que para eu formar um divisor, eu tenho que tomar os dois ao mesmo tempo. Então, olha que lindo. Quantas são as opções para o X? Aí vai do 0 até o 4. Então, tenho 5 escolhas. 5 modos. De quantos modos eu posso escolher o Y? Eu tenho 6 modos, 6 escolhas. Então, para eu formar um divisor, eu tenho que tomar os dois ao mesmo tempo. Logo, existem 30 modos da gente escolher os dois ao mesmo tempo. Só que para cada modo, eu vou ter um divisor. Ou seja, 30 divisores positivos. Olha como isso é forte e poderoso. Ou seja, não foi preciso eu escrever todos os divisores, mas eu sei que esse carinha possui 30 divisores positivos. Professor, se eu quiser saber todos os divisores, tanto os positivos quanto os negativos, você ia multiplicar por 2. Por quê? Porque se x é um divisor de n, menos x também é um divisor de n. Deixa eu colocar isso aqui. E depois eu vou colocar a fórmula do caso geral, que quando a gente está vendo isso pela primeira vez, o pessoal fala assim, tem a regra para contar o número de divisores, soma mais um. Por que soma mais um? Esse mais um que a pessoa soma é esse zero que aparece aqui, ó, tá certo? Então, o número total de divisores, o número total de divisores, eu vou colocar aqui, ó, divisores, incluindo positivo e negativo, é 2 vezes esse caso aqui, ó, 2 vezes 30, 60. Tranquilo? Então, o item A morreu. Agora, professor, e se a pergunta fosse mais específica? Quantos desses divisores, desses 30, são pares? Aí aqui essas perguntas são múltiplos de 6, são quadrados perfeitos. Tem como a gente fazer? Tem. Aí você pode pensar, então se a quantidade de divisores é 30, a quantidade de divisores pares eu vou dividir por 2? Não, cuidado com isso. Tudo que parece fácil, não é. Então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer essa pergunta para cá. Tranquilo? Então, vamos lá para o item B. Quantos desses divisores dos 30 são pares? Aí você vai fazer o mesmo formato. Ó. O seu D, ele é desse formato, 2x vezes 3y. E a gente sabe as possibilidades para o x e as possibilidades para o y, tá bom? Eu vou até colocar aqui do lado. A gente viu que o x pode ser 0, 1, 2, 3, 4. E viu que o y pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos lá. Vamos relembrar lá do 6º ano, quando a professora diz o que é um número par, né? É aquele que é divisível por 2. Mas o que é que quer dizer na fatoração em primo ser divisível por 2? Quer dizer que o expoente de 2 é pelo menos 1. Opa, Luizão, isso é muito bom. Então, é o seguinte, D é par, se o x, esse expoente, for pelo menos 1. Caso contrário, se o x for 0, 2 elevado a 0 é 1, que é ímpar. E essas potências de 3 são números ímpares. Então, a condição necessária e suficiente para esse número ser par, o x tem que ser pelo menos 1. Só que eu sei o valor máximo que o x pode assumir, que é 4. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos formar os divisores pares, tá bom? Então, temos duas decisões. Quais são as decisões? Decisão, qual x
Decisão 2, qual o y? Qual o y que nós vamos escolher? Como eu estou contando os números que eu quero que sejam pares, o x tem que ser pelo menos 1. Só que o x está nesse conjunto. Então, ele só pode ser 1, 2, 3, 4. 4 modos de escolher. E o y? Não tem restrição para o y. O y pode ser qualquer coisa nesse conjunto. Então, tem 6 modos. Olha como isso aqui tem que ter cuidado. Normalmente, o pessoal acha que para a quantidade de divisores pares é só dividir por 2. Nem sempre. Então, para eu formar um divisor par, eu tenho que tomar as duas decisões ao mesmo tempo. Então, vai ser o produto das decisões. Portanto, temos 4 vezes 6, 24 divisores pares. É claro que divisores pares positivos, tá bom? Se eu quiser o total, eu multiplico por 2. Ok, gente? Então, sempre eu estou me baseando em fatos de números inteiros. Isso é importantíssimo, tá certo? Olha outro item aqui, já o gancho, o item C. Olha o que é que ele pergunta. Esse problema foi para alunos do 6º ano, tá certo? Só que isso, lá, o pessoal treina bastante. Aqui a ideia é mostrar como é que isso ocorre no mundo, tá certo? Então, vamos ver isso aqui. Ó. Desses divisores, desses 30 divisores que nós encontramos, quantos são divisíveis por 6? Aí tem um fato que é o seguinte. Quando é que um número é divisível por 6? 6, ele é 2 vezes 3. E eles são primos entre si. O que é que isso quer dizer? O MDC deles dois é 1. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Então, eu vou colocar o seguinte. Deixa eu colocar essa observação, que isso aqui vai ser importante. Então, D é divisível por 6, quando D é divisível por 2, e por 3. Aí você pode estar pensando, professor, e aquele resultado que a gente escuta, quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Isso é fato, isso é quando você tem a expressão decimal do número. Aqui eu tenho a forma fatorada em primos, tá bom? Então, para ele ser divisível por 3, o seu expoente do 3 tem que aparecer, ou seja, o y tem que ser pelo menos 1. Como eu quero que seja par também, o x tem que ser maior ou igual que 1. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Como o nosso D é desse formato, e eu quero que o 6 divida esse cara, então a gente vai ter o seguinte, devemos ter que tanto x quanto y são maiores ou iguais que 1. Então, vou tomar duas decisões. Quais são as decisões? Decisão 1. Qual x nós vamos escolher para colocar no expoente? E decisão 2, qual o y nós vamos escolher? Como o x tem que ser pelo menos 1, então eu vou ter essas opções. Ó. Ou eu levo o 1, o 2, o 3 ou o 4. Então, tem 4 modos. E o meu y? O meu y tem que ser maior ou igual que 1, porque eu quero que apareça o fator 3. Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 modos. Olha como isso aqui é lindo, rapaz. Portanto, para eu formar um divisor de n que seja divisível por 6, eu tenho que escolher tomar essa decisão e essa decisão. Então, existem 4 vezes 5, que é igual a 20 divisores divisíveis por 6. Então, a melhor forma de contar número de divisores de um número, esses problemas, pessoal, cai no ITA, cai no IME, cai no ALBMAP, tá certo? É você fatorar o número e olhar os divisores, beleza? Falta esse último item, que é o seguinte, ó. Esses itens não foram itens de um mesmo ano do problema, tá certo? Aqui foi que eu fui juntando essas alternativas, ok? Aqui o item D foi só um problema, o item C foi só um problema, o item B e o item A. Tudo bem? Então é o seguinte. De todos esses divisores, ele quer saber aqueles que são quadrados perfeitos. O que é um número quadrado perfeito?
Um número é dito quadrado perfeito quando ele é A elevado ao quadrado, onde esse A, a base, é um número inteiro. Luiz, como assim? Por exemplo, 4 é um quadrado perfeito. Por quê? 4 é 3 ao quadrado. 9 é um quadrado perfeito, porque 9 é 3 ao quadrado. 16 é um quadrado perfeito, porque é 4 ao quadrado. 25 e por aí vai. Então, como é que eu conto isso? Eu vou ter que escrevê-los? Não. A gente aqui usa só o sentimento. Luizão, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Então, você vai fazer o seguinte. Como você sabe o formato dos divisores de n, os divisores de n são desse formato. 2x vezes 3y. Tá bom? Ora, para um número C quadrado perfeito, vamos escrever. Os expoentes dos fatores primos devem ser pares. Por quê? Porque se os expoentes forem pares, eu posso colocar o 2 em evidência. Então, vamos escrever isso aqui perfeitamente. Então, se D é par, ou queremos que ele seja par, x e y, na verdade, par não, quadrado perfeito, né? Deixa eu apagar isso aqui. Se x é quadrado perfeito, perfeito, então, quando vocês receberem a lista de problemas, vocês vão ver onde é que isso aí aparece, tá bom? Então, x e y são números pares. Ah, Luiz, assim fica muito fácil. É a mesma forma se eu quisesse, quantos são cubos perfeitos? A você olhar para os expoentes serem múltiplos de 3, beleza? Então, nós vamos tomar duas decisões. Qual o x nós vamos escolher? Qual o x? E a decisão 2, qual o y? Esse nosso conjunto de escolhas é de onde? Aí vamos para cá. A gente viu que o nosso x pode ser 0, 1, 2, 3, 4. Vimos que o y pertence a esse conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, agora vamos lá. Se o meu x tem que ser par, eu só posso escolher o 0, ou 2, ou 4. Então, temos 3 modos. Eu vou colocar aqui do lado, para quando vocês forem rever esse problema, vocês não esquecerem de onde veio esse 3. Ou ele vai ser 0, ou vai ser 2, ou vai ser 4. E o nosso y? O y também tem que ser par. Então, só pode ser 0, 2 ou 4. Então, 3 modos. Olha que lindo. Isso aqui é 0, 2, 4. Ou seja, para eu formar um divisor desse n que seja quadrado perfeito, os expoentes devem ser pares. Logo, existem 3 vezes 3, que são 9 divisores quadrados perfeitos. Isso aqui resolve problema emocional. Caso contrário, o que é que você ia ter que fazer? Você ia ter que desenvolver ou escrever todos os elementos para ir olhando de um por um. Então, aqui você faz rapidamente. Do mesmo modo, se eu quiser, quantos são cubos perfeitos? E por aí vai. Deixa eu colocar aqui um caso geral para vocês, como é que conta o número de divisores, que isso é algo que aparece nas aulas como se fosse um truque, uma mágica, e não é uma mágica, tem o porquê. Então, caso geral é o seguinte, ó. Caso geral. Dado o número n, com essa fatoração aqui em primos, P1 alfa 1, P2 alfa 2, P3 alfa 3, até PK alfa K, onde temos a fatoração em primos. Depois a gente vai aprender como consegue achar a soma dos divisores. Aqui também é outro fato violentíssimo, tá certo? Então, se nós quisermos contar o número de divisores positivos de n, como é que a gente faz? Aqui, como já está na forma fatorada, então, qualquer divisor ele vai ter que forma, para vocês chegarem na forma. Então, se D é um divisor de n, então D é dessa forma.
ele vai ser P1 elevado a um certo x1, vai ser P2 elevado a um x2, até PK elevado a xk, onde, aí você vai ver o seguinte, o seu x1, ele pertence a qual conjunto? O menor valor possível para ele é 0. Caso contrário, isso aqui não seria um número inteiro, ia ser uma fração, tipo se ele fosse negativo, né? Então ele pode ser do 0, pode ser o 1, até alfa 1. Do mesmo modo, x2, ele pode ser 0, 1, 2, até alfa 2. Até o seu xk, ele pode ser 0, 1, 2, até alfa k. Daí, quando você vai formar um divisor, você vai decidir quais são os valores que você vai escolher para o x1, para o x2, até o xk. O x1 vai ter quantas escolhas? Vai do 0 até o alfa 1. Então, esse conjunto possui alfa 1 mais 1 elementos. Esse conjunto possui alfa 2 mais 1 elementos. Esse mais 1 vem do fato zero aqui, ó, até esse carinha, que é o alfa k mais 1 elementos. Então, o número de divisores positivo vai ser esse produto, que é a regra que o pessoal fala magicamente, né? Vou chamar de dn. O número de divisores é alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes alfa k mais 1. Só que quando você aprende por regras, se o problema mudar um pouquinho, você já não consegue mais fazer. Por quê? Se ele quiser os divisores pares ou positivos ou quadrados perfeitos, você não consegue desenvolver daqui. Então aqui é o caso geral mostrando como a gente faz. Tá certo? Vou tomar uma aguinha. Aí eu vou voltar essas páginas para vocês irem dando uma olhada, beleza? Eu não sei se alguém está conseguindo me acompanhar. Eu sou um pouco rápido, tá certo? Na verdade, eu era mais rápido. Hoje eu estou mais lento, né? Ontem eu dei 12 aulas em um colégio do Piauí, tá certo? Então, e à tarde eu também tenho mais 2 aulas. Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou querendo entrar aqui pelo meu celular para eu ficar vendo. Deixa eu ver aqui, eu acho que vai dar certo aqui. Pronto, acho que agora eu consigo. Para eu ficar vendo o que vocês estão vendo, tá certo? Tranquilo? Pronto. Vamos lá. Qualquer coisa vocês podem ir perguntando aqui. Vamos lá para o próximo. Tudo beleza? Beleza? Tudo tranquilo? Acho que muita gente hoje... É porque depois o pessoal vai assistindo os vídeos. Tem muita gente também por causa do horário, né? Tem prova. Vamos lá. Olha esse conjunto aqui, ó. Né? Tem muita gente por causa do horário. Tem alunos de escola particular aqui que eu vi pelo nome, tá certo? Mas não tem problema. Aqui a ideia é ser algo para todos. Então, olha que problema legal. Todos aqueles outros problemas foram problemas contagem direta. O que é isso? Eu fiz um produto e cheguei na resolução. Só que existem outras formas de contagem. Como é que eu faço isso? Né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Olha esse problema. Ele diz o seguinte. Considere o conjunto dos números de 3 algarismos. Então, agora nós vamos tomar 3 decisões. Qual a unidade, qual a dezena e qual a centena. Aí ele faz 4 perguntas. Quantos elementos A possui? Quantos elementos de A possuem os 3 algarismos distintos? Isso aqui é algo delicadíssimo, tá certo? Quantos são os elementos de A que possuem pelo menos? Sempre que aparecer essa palavra pelo menos, a gente vai contar por retirada, ou seja, eu vou contar o que eu não quero e vou subtrair do total. E o item D, ele já dá várias restrições. Quando aparecer várias restrições, o problema será por divisão em casos, tá bom? Então vamos nós. Eu vou fazer isso aqui mais rápido, que a gente já viu a ideia do princípio, né? Então veja o seguinte. Desse conjunto, todos os elementos possuem 3 algarismos. Unidade, dezena, centena. Nosso conjunto de escolhas é de onde? É daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Então, vamos tomar 3 decisões. Quando eu coloco D1, quer dizer qual algarismo eu vou escolher para a centena. Decisão 2, qual algarismo eu vou escolher para a dezena. Decisão 3, qual algarismo eu vou escolher para a unidade. A ordem das decisões é você quem vai decidir por qual ordem começar. O que é que eu aconselho? Comece com a decisão que tem a maior quantidade de restrições. Neste caso aqui, a que tem restrição é a centena, porque a centena não pode ser 0, beleza? Então, para cá, nós teremos 9 modos, 9 escolhas. Não pode ser o 0. Já para a dezena, eu posso pôr o 0, do 0 até o 9. Então, temos 10 escolhas. Para a unidade, também temos 10 escolhas. Aqui, formar um número de 3 algarismos é a mesma coisa, é o mesmo paralelo entre você escolher a calça, a bermuda e o tênis, tá certo? Para você se vestir, você tem que tomar as 3 ao mesmo tempo. Então, pelo princípio multiplicativo, temos 900 modos ou 900 números desse conjunto. Professor, poderia contar de outra forma? Poderia. Aqui é só para mostrar que isso também resolve. Agora vamos para cá. Vou fazer curtinho os que forem possíveis. Desses elementos, quantos são aqueles que possuem os 3 algarismos distintos? O que quer dizer distintos? Quer dizer diferentes entre si. Se um algarismo aparece na sua representação, ele não pode aparecer nem na dezena, nem na unidade. Tá certo? Então, como é que a gente faz isso, Luizão? Assim, ó. Centena, dezena, unidade. O nosso conjunto de escolhas é esse. Então, vamos tomar 3 decisões da mesma forma. Decisão 1, decisão 2, decisão 3. Agora, veja o seguinte, ó. A minha centena, ela não pode ser somente o 0. Então, eu tenho 9 escolhas. Como eu estou contando números de 3 algarismos distintos, o que é que eu aconselho? Na hora que você faz 9 escolhas, então você escolheu alguém para cá. Digamos que você colocou um aqui, ó. Digamos. Por que isso? Porque esse 1 não pode mais aparecer nem na dezena, nem na unidade. Então, agora, sua segunda decisão, você tem que ter bastante cuidado. Por quê? Ó? Ela não pode ser o 1. Como aqui eu tenho 10 elementos, ó, e eu risquei o 1, então só sobram 9. Então, para cá eu tenho 9 escolhas. Digamos que eu coloquei aqui na nossa dezena, eu coloquei o 0. Por que que eu faço isso? Porque agora eu risco 0 do meu conjunto. Tá certo? Agora eu venho para cá, ó. Então, a minha terceira decisão, eu não posso colocar mais quem eu coloquei na centena e quem eu coloquei na dezena. Então, sobram quantas? Sobram 8. Opa, Luizão. Assim é bom demais. Então, para eu formar número de 3 algarismos distintos, vai ser 81 vezes 8, 648 números. Ou seja, os algarismos são distintos 2 a 2, diferentes entre si. Tudo tranquilo? Beleza? Já já eu dou uma olhada no bate-papo aí. Tá bom, Caio? Eu mandei uma mensagem com e-mail, né? Para depois vocês responderem o campus, a instituição de origem, o nome e sobrenome, que é só para fazer um cadastro, é coisa simples, tá bom? Não é para pedir fazer dívida, não. Tranquilo? Então vamos nós. O item C. Quantos são os números de 3 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos iguais? Aí vamos pensar no seguinte. Isso é regra. Quando aparecer essa palavra pelo menos, você vai contar por retirada, tá bom? Até agora, todos os problemas que nós fizemos foram por contagem direta. O que é isso? Eu fiz um produto e cheguei na solução, tá bom? Então, escrevam isso aí, ó. Pelo menos, toda vez que aparecer isso, pelo menos, você vai contar por retirada. Professor, o que é isso? Você vai fazer o seguinte, você vai contar o que você não quer. Contamos o que não satisfaz o problema. O que não satisfaz o problema.
Como assim, professor? Então, vamos para cá. Vamos entender o problema. Quantos são os números de 3 algarismos que possuem pelo menos 2 algarismos iguais? Ou seja, então, nesse item C, eu quero os algarismos repetidos. Por exemplo, isso aqui satisfaz, ó. Isso aqui satisfaz, esse aqui satisfaz, ó, 3 algarismos iguais. Esse aqui, ó, 9, 9, 2. Todos esses aqui fazem parte do item C. Um número que não faz parte do item C, esse aqui, ó, 237. Esse aqui não faz parte. Opa, então como é que a gente vai fazer? A gente vai usar um princípio simples, ó. A gente vai colocar, a gente tem uma caixa, tá bom? Nessa caixa, eu vou colocar todos esses elementos aqui, ó. Esses elementos eu posso dividir em dois. Aqueles em que todos os algarismos são distintos e aqueles em que os algarismos não são distintos. Dizer que os algarismos não são distintos é dizer que eles se repetem pelo menos uma vez. Olha que lindo, rapaz. Então aqui, ó, essa caixa aqui eu vou colocar todos os elementos de A. Elementos de A. Nessa parte aqui de baixo, nós vamos colocar todos que possuem os algarismos distintos. Algarismos distintos. E aqui, os que possuem algarismos repetidos. Algarismos repetidos. Só existem essas duas formas. Ou o algarismo se repete ou não se repete. Repetidos. Opa, professor, e agora? Só que a gente sabe o seguinte, ó. Essa quantidade aqui eu sei. São quantos? São 648. Essa quantidade é a que a gente está atrás. Eu vou chamar de x. Então, se eu somar x, que é o que eu estou atrás, mais o que eu não quero, que é o 648, isso vai me dar todos os números. Todos os números, nós sabemos, é 900. Então, veja que eu não contei o que eu queria. Eu contei o que eu não queria. Ou seja, a resposta vai ser o total menos o que eu não quero, 648. Isso vai nos dar 252 números. Então, essa contagem é chamada de contagem por retirada. Eu contei o que eu não queria. Tranquilo? Tranquilo, pessoal? Que é isso, tenha calma. Beleza, gente? Então, eu coloquei numa caixa todos os números de 3 algarismos, dividi em 2 pedaços, né, da caixa. Os que os algarismos são todos distintos, são esses aqui. Todos os números é o item A. Os que eu estou atrás eu chamei de X. Então, eu fiz retirada. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos para cá. Ó, agora, esse aqui é delicadíssimo. Quantos são os elementos de A? Ou seja, quantos são os números de 3 algarismos que são pares, ou seja, o último algarismo é par, e possuem os 3 algarismos distintos. Então, vamos para cá. Toda vez que tiver muitas restrições, a gente vai fazer por divisão em casos. Então, deixa eu escrever isso aqui. Ó. Então, item D. Todos esses itens foram itens de provas, tá certo? Aqui eu junto para ficar uma coisa só. Então, primeiro, queremos os números da forma. Os números da forma. Qual forma? Da forma ABC, tá certo? Onde? Vamos lá para as restrições. Onde o cara tem que ser par, então B é par, tá certo? O último algarismo deve ser par para o número todo ser par, e os 3 algarismos são distintos. Dizer que são distintos, aí você escreve assim, ó. A é diferente de B, A é diferente de C, e B é diferente de C. Ou seja, os caras são distintos 2 a 2. Então, como é que eu faço? Aí vem a dica. Muitas restrições, a gente vai dividir em casos, tá bom? Então, muitas restrições é igual a dividir em casos. Tranquilo? Quais são os casos que nós vamos dividir? Vamos dividir o seguinte. Como eu quero que o nosso número seja par, eu vou olhar para o algarismo das unidades.
os que terminam em 0, os que terminam em 2, 4, 6 ou 8, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos contar nós todos, né? Os que terminam em 0, os que terminam em 2, os que terminam em 4, os que terminam em 6. Professor, Opa, os que terminam em 8. Diga lá. com licença, o pessoal está perguntando aqui se não seria ser par. Quantos são pares? Ser par, não estou entendendo. No caso, ser é par. Você colocou B é par. Ah, certo, certo, certo. Ah, tá certo, rapaz. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Olha aí, o pessoal tá atento. Show, show. Tranquilo? Beleza? Muito obrigado. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Olhando para o final, né? Se ele é par, as possibilidades são essas. Ou o final é 0, ou o final é 4, ou o final é 6, ou o final é 8. O nosso conjunto de escolhas vai vir de onde? Vai vir daqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem falou aí, muito obrigado. Então, vamos para cá. Esse último carinha aqui só tem uma escolha. Ele já está fixado, já foi escolhido. Esse cara aqui, ó, ele não pode ser somente quem? Não pode ser o 0. Só que ele já foi escolhido. Então, quando eu fixo o 0 aqui, como todos os dígitos são distintos, ó, eu já risco o 0 dessa nossa contagem. Tá bom? Então, sobram 9 escolhas para o carinha da centena. Então, eu tenho 9 escolhas. Digamos que eu coloquei 1. Digamos. Pode ser do 1 até o 9. Então, o que é que você faz? Já risca o 1 também. Esse carinha aqui, ele não pode ser mais nem o 1, que foi escolhido para cá, nem o 0. Então, sobram 8 escolhas. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Os números que terminam em 0, ou seja, são pares, e os 3 algarismos são distintos, são iguais a 72. Guarda isso aqui. Ó. Agora, vamos contar os que terminam por 0, beleza? Aí eu vou só fazer isso aqui. Esse conjunto eu utilizei para isso. Ó. Agora eu vou escrever o mesmo conjunto aqui embaixo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos para cá. Quando eu fixo 2, isso quer dizer que eu só tenho um modo de escolhê-lo. Então eu venho para cá e risco 2. Já risco 2 na nossa contagem. Agora eu vou escolher a centena. A minha centena, aí eu tenho que ter cuidado. Ela não pode ser o 2, por isso que eu risquei o 2 aqui, e não pode ser o 0, porque o menor valor para a centena é 1. Então, esse meu carinha aqui, eu não posso colocar o 2 nem o 0. Então, das 10 opções, eu tirei essa, sobram 9 e tiro o 0. Então, sobram 8. 8 escolhas. Digamos que eu coloquei o 3 aqui, ó. Digamos. Então, o que é que eu faço? Risco 3. Tá certo? Olha como esse problema tem que ter cuidado. Agora, esse cara da dezena, eu já posso pôr o 0 aqui. Quem eu não posso colocar aqui? Quem eu escolhi para dezena, para centena e para unidade. Então, restam 8 escolhas novamente. Beleza? Então, multiplicando, teremos 64 números. Ok, pessoal? Por que aqui é 8? Não pode ser o 0, nem pode ser o 2. Aí você pode estar pensando, mas aqui não foi 9? É porque esse aqui já tinha um 0, tá bom? Da mesma forma, a gente vai ver os que terminam por 4, por 6 ou por 8. Aqui vai ser 8 vezes 8, tá bom? Então, eu vou colocar assim, portanto, o número de elementos procurados, são... Aí eu dividi o problema em 5 casos, né? Então, soma os elementos do primeiro caso, mais o do segundo, mais o do terceiro, mais o do quarto, mais o do quinto. Por que eu posso somar? Não tem problema. Porque 72 são os números que terminam em 0. 64 os que terminam em 2. Então, não tem interseção entre eles. Então, vai ser 72 mais 64 os que terminam em 2, 64 os que terminam em 4,
64 que terminam em 6, mais 64 que terminam em 8. Na prova, é claro que você ia dizer, de modo análogo, esses outros casos são iguais ao do caso 2, tá bom? Então, isso aqui seria 72 mais 4 vezes 64. Eu acho que isso dá 300 e alguma coisa. Não sei se é 328. Tá bom? Caso contrário, eu vou deixar assim. Pode ser que a gente erre nas contas. Então, essa é a resposta. Vou deixar aqui. Ó. Fala lá, Stephanie. Estou vendo as perguntinhas de vocês agora. Vou ver aqui a tua pergunta. Stephanie perguntou o seguinte. Já eu explico, Caio. Professor, só uma pergunta. Na prova teríamos que escrever os passos explicando? Não, tu escreve só o primeiro que eu fiz, o 72, e o 64. Os outros você diz que é de modo análogo. Tá certo? Pronto, vamos lá. O Caio perguntou por que 64, né? Vamos lá. Vou fazer aqui novamente, ó. Vamos colocar aqui, vamos colocar o 4 aqui, ó. Vamos contar quantos terminam por 4. Tá certo? Aí, vamos colocar esse conjuntozinho aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos nós. Esse cara aqui tem uma escolha, tá bom? Como Caio, ele fala que são distintos, quer dizer que quando você escolhe um algarismo, você já risca ele da sua contagem. Então, você não pode mais utilizar o 4. Esse cara, como é centena, você não pode trazer o 0 para cá. O menor valor possível para ele é 1. Então, você tem uma escolha, né? Pode colocar o 1, o 2, o 3, não pode colocar mais o 4. Aí o 5, 6, 7, 8 e 9. Então, conte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 escolhas. Digamos que você colocou aqui o 6. Digamos. Quando você coloca um algarismo aqui, você tem que riscar. Não pode mais utilizar na sua contagem. Então, desses 10 algarismos, você já utilizou o 4 e utilizou o 6. Então, aqui, você pode colocar esses, esse ou esse. Sobram 8. Então, 8 novamente. Dá 64 também. Beleza? Então, deixa eu explicar o que foi que a gente já viu até agora. Deixa eu colocar uma página a mais. Então, a gente viu o seguinte, até agora. A gente viu contagem direta. Contagem direta. O que é isso? Faz um produto e chega no resultado. Faz um produto, e temos um resultado. Vimos a contagem indireta. Nos livros de ensino médio, eles dão muito nomes, né? Arranjo com repetição, não precisa nada disso, tá certo? É contagem. Aqui o que é que a gente faz? Contamos os casos não possíveis, não favoráveis, vou colocar aqui, ó, não favoráveis. Ou seja, a gente conta o que a gente não quer. E também fizemos o seguinte, ó, contamos por divisão em casos. Divisão em casos. Quando é que a gente faz isso? Quando tem várias restrições, tá bom? Então, aqui, a gente usa esse método quando existem várias restrições. Várias restrições. Vocês só vão encontrar nos livros de ensino médio esses 3 métodos aqui, ó, tá certo? Mas existem alguns problemas que eu não consigo contar utilizando somente isso. Ou até consigo, mas de uma forma muito extensa. Como a ideia é preparar vocês, mostrar o que há de novo, o que é que o pessoal de fora usa e o que é importante, a Olimpíada de Matemática é isso. É mostrar como
a gente pode usar a matemática tradicional com mais criatividade e mais ferramentas. Então, eu vou ver outra forma de contagem, tá bom? O livro do Morgado é excelente, tá bom? Muito bom. No final da aula eu vou falar desses livros que são importantes e vou deixar a lista de problemas. Essa lista de problemas tem problemas iniciais, problemas um pouco mais delicados e os problemas mais difíceis. A maioria eu vou colocar a resolução, tá certo? Mas é muito bom, Matheus. Certo, as anotações. Beleza? Vou aqui, só baixar aqui para ver o que é que vocês estão... Queria ver os participantes. Na aula passada, eu vi um ex-professor meu do 6º ano, ó. Foi quem me incentivou muito a estudar matemática. Deixa eu ver se ele está aqui. Normalmente, o pessoal está com aula aos sábados, né? Aí eles depois assistem o link da aula. Beleza? Vamos nós. Então vamos para cá. Deixa esse aqui. Primeiro eu quero fazer esse aqui. Pronto. Depois eu volto, tá certo? Então esse aqui é o nosso 5º problema. Olha esse problema. Competição romena. Ele diz o seguinte. Suponha que você vai subir uma escada com 10 degraus. Tá bom? De quantas maneiras distintas você pode subir tal escada se a cada passo podemos subir 1 ou 2 degraus? Aí como é que faz isso, não é? Você pode fazer o seguinte. Vamos fazer casos iniciais. Toda vez que o problema for muito longo, ou você tiver com dúvida, você faz o quê? Você deixa o problema simples para você resolver. Então, como é que a gente pensa? Vamos supor que a escada tem menos degraus, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Se a escada possui 1 degrau, como é que a gente pode subir? A gente pode subir de um modo, ó. Tá bom? Então, se ela tiver 1 degrau, a gente sobe de um modo. Se ela possui 2 degraus, ó, como é que a gente pode fazer? A gente faz assim. Isso é um modo de 1 em 1 ou 2 modos. Tá certo? Então, 1 degrau, 1 modo. 2 degraus, 2 modos. Aí você, então, 3 degraus são 3 modos, 4 degraus, 4 modos. Cuidado, em matemática, essas coisas que a gente percebe rapidamente, tem que ter muito cuidado. Então, vamos fazer com 3 degraus. 1 degrau, 2, 3 degraus. Então, como é que a gente pode subir? A gente pode subir de 1 em 1, é uma forma. Um modo. Vou colocar de verde agora. A outra forma é sobe 1, depois sobe 2. Outro modo. Ou a gente pode subir 2 e depois sobe 1. Então, são 3 modos. Agora, imagine fazer isso para 10 degraus, riscando isso aqui, ó. Você não consegue nem enxergar. Então, 3 modos. Né? A gente vai fazer isso para todos os degraus? Não. A gente vai criar uma forma de eu tentar relacionar o número de modos de eu subir essa escada com outra escada qualquer. Então, como assim, professor? Então, vamos fazer o seguinte. Agora é que lá vem... Então, o primeiro passo é isso. Segundo passo, vamos pensar o seguinte. Ó. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar uma relação de recorrência. Vocês já devem ter estudado sequências, né? Progressão aritmética e geométrica. Ele define um certo AN. Aí ele diz, o AN é A1 mais 2Q, ou 2 vezes Q. Ele criou uma sequência. Os termos estão relacionados por essa forma, tá bom? Então, vou fazer isso. Como assim? Então, vou fazer o seguinte. Seja, aqui tem que ter bastante cuidado. Seja AN o número de modos de subir a escada que possui n degraus, satisfazendo o problema.
Satisfazendo o problema. Aí você pode estar pensando, professor, e aí? Aí a gente vai encontrar uma fórmula para o AN. Por exemplo, o que é o A1? Então vamos para cá. O que é o A1? Número de modos de subir a escada que possui um degrau. A gente viu que esse A1 é igual a 1. Daqui, ó. O que é o A2? Número de modos de subir a escada que possui 2 degraus. Se ela tem 2 degraus, a gente viu que são 2 modos. Então, um modo, 2 modos. E a gente contou mais, né? A gente viu que o que é o A3? Número de modos de subir a escada que possui. Ó, o A3, número de modos de subir a escada com 3 degraus, satisfazendo as restrições. Então, isso aqui é igual a 3, beleza? Então, 3 modos. Tranquilo? Agora, o que é que a gente vai fazer? Vou para mais uma página. Eu vou criar uma relação de recorrência entre o AN e os termos anteriores. Agora, vamos ter bastante cuidado. Vamos fazer o seguinte. Vamos nós. Então, vamos criar, aqui com muita fé, né? Criar uma relação de recorrência. O que é que isso quer dizer? Entre os termos anteriores, né? De recorrência, entre o AN mais 1, o AN menos 1, ou seja, eu vou criar uma sequência que eu posso recorrer aos termos anteriores. Aí você pode estar pensando, professor, eu nunca vi isso, né? Tenha calma, vocês vão aprender isso aqui. Então, vamos lá. Terceiro passo. Aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? É o número de maneiras de subir uma escada que possui n mais 1 degraus. Então, isso aqui representa o número de modos de subir uma escada de n mais 1 degraus. Satisfazendo o problema. Ou sobe 1 ou sobe 2. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa escada aqui, ó. Fazer aqui, aí vem. Aqui é o último degrau, tá bom? A pessoa tá aqui, ó. O cara chegou aqui. Beleza? Então vamos lá. Ele saiu do térreo e chegou no degrau n mais 1. Aqui é o degrau n e aqui o degrau n menos 1. Aqui vocês estão aprendendo uma técnica poderosa. Então veja o seguinte. Para a pessoa sair daqui, né, e chegar aqui, tem duas opções para o penúltimo degrau. Quais são? Pode ter sido que o penúltimo degrau tenha sido esse, ou o penúltimo degrau tenha sido esse. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Eu vou escrever isso. Para estar no degrau n mais 1, o penúltimo pode ser o degrau n, o enésimo, ou o n menos 1 ésimo. Aí, Luiz, o que é que isso tem a ver? Tem assim, ó. Se o penúltimo degrau, eu estou dividindo o problema em dois casos. Se o penúltimo degrau foi esse, então ela saiu daqui e chegou até aqui, ó. Ela fez isso de quantas formas? Ela saiu daqui e chegou no degrau n de a n modos. O que é o AN? O número de maneiras de subir a escada que possui n degraus. Então, se ela saiu daqui e chegou aqui, ela fez isso de quantas formas? De AN modos.
Ou pode... Aí depois que ela chegou no degrau N, o que é que ela faz? Com um salto ela chega aqui, ó, né? Sobe um degrau. Ou pode ser que ela tenha saído daqui e chegou aqui, ó. O penúltimo degrau tenha sido esse. Se o penúltimo degrau foi esse, de quantas formas ela saiu daqui e chegou até aqui, ó? Ela fez isso de a n-1 modos. O que é o AN-1? Número de maneiras de subir a escada que possui n-1 degraus. Se o penúltimo degrau foi esse, não tem como ela vir para cá. Ela sai daqui para cá. Ó. Tá certo? Então, só tem duas formas, ou duas possibilidades para o penúltimo. Ou o penúltimo foi esse, ou o penúltimo foi esse. Se o penúltimo foi esse, ela chegou aqui de quantos modos? De AN modos. Se o penúltimo foi esse, ela chegou aqui de AN modos. Opa, o que é que isso quer dizer? Isso aqui é violentíssimo. Então o AN mais 1 é o número de modos de subir a escada que possui N mais 1 degraus, ele vai ser o número de modos de chegar até a esse degrau, que é o AN, mais o número de modos de chegar até esse degrau, que é o... E aí, Miguel, tudo tranquilo? AN menos 1. Tranquilo? Ou seja, o que é que isso quer dizer? Nós criamos uma relação de recorrência. Professor, isso aí se torna o problema mais simples? Sim. Por quê? Ó? Nós temos uma sequência e temos uma relação entre os termos entre si. Ou seja, para eu achar o AN mais 1, eu preciso somar com AN, que é o termo anterior, e o outro termo anterior. Olha como isso aqui vai ficar bonito. Ó. A gente descobriu que o A1 era 1, e descobrimos também que o A2 era 2, o segundo termo. Consequentemente, o A3 vai ser a soma desses dois. Ó. 1 mais 2, 3. Opa! Então, o quarto termo vai ser 2 mais 3, 5. O que é que isso quer dizer? Como isso aqui é o quarto termo da sequência, quer dizer que se uma escada possui 4 degraus, eu tenho 5 modos. Opa! Então, como é que eu acho esse termo? Eu somo os dois anteriores. Por causa disso aqui. Ó. Então, 8, aí 13. Vamos somar, ó. Somando esses dois. 21, 34, 55 e 89. Aí vamos contar a posição desse número na sequência. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, A10 é o número de modos de eu subir a escada que possui 10 degraus. Ou seja, o A10 é 89. Então, a resposta do nosso problema, 89 modos. Se a escada tiver 11 degraus, aí você soma esse com esse, vai dar 144. E por aí vai. Esses são os problemas, a princípio, né, na primeira parte de contagem, os que eu acho mais elegantes, que você define uma recorrência, acha a relação, nem sempre a recorrência vai ser essa, terá várias outras recorrências, mas aí você consegue criar essa relação e consegue achar todos os valores. Então, neste caso, a resposta do problema, 89 modos. Então, é um problema lindíssimo, beleza? Então, deixa eu voltar aqui, ó, para vocês verem o que eu fiz. Fiz os casos iniciais, defini o que era o AN, tá bom? Depois, defini essa relação de recorrência, beleza? Como é, Carlos? Sim, sim, Caio. Tem uma relação, tá bom? Beleza? Tudo tranquilo? Eu acho que o link de hoje para entrar é porque era outro, né? Normalmente tinha um anterior, tava dando esse problema. Mas aí como o vídeo fica... O vídeo vai para o YouTube, aí na semana o pessoal assiste, entra lá, pega o material, tranquilo? Beleza?
Então, dê uma olhada para a gente ir. Ver aqui. Espera aí. Vou pegar um link aqui. Eu passo, ainda tem gente. A lista da semana passada, vocês pensaram? Os probleminhas? Tinha lá uns problemas introdutórios, tinha um pouquinho de lógica. Era para vocês irem estudando, tá certo? Tranquilo? Então, hoje tem vários probleminhas lá bacanas. Vou ver. Então, a gente contou por recorrência, tá bom? Contou por recorrência e contou por divisão em casos. Deixa eu ver aqui que eu fiz. Eu fiz uns saltos, tá certo? Então, saí dessa... Então, vamos para cá. Vou trazer esses problemas para cá. Pronto, são os outros problemas. Eu quero fazer outro problema de recorrência, para vocês entenderem essa ideia. Vou ver aqui. Ver se eu acho. Tá por aqui. Pronto, esse aqui, ó. É o último. Vou trazer para o início. Pronto, vamos lá. Ó. Vamos pensar nesse aqui, ó. Outro de recorrência. Ele diz o seguinte. Quantas são as sequências? São números de 11 dígitos que eu posso utilizar, né, que eu posso formar usando somente os dígitos 1 e 2, de modo que não existam dois uns consecutivos. Tranquilo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Os outros, aí quando for na outra aula, eu vou fazer uns mais distintos e já deixo uma listinha para vocês pensarem. A ideia é toda aula, a gente está sempre vendo algo novo, tá bom? Então, façamos o seguinte, ó. Quantas são as sequências? Como é que a gente vai fazer? Veja que são 11 dígitos. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir o nosso AN. O que é o AN? Então, seja... Vou apagar isso aqui, colocar só o seja. Então, seja AN o número de tais sequências. Sequências satisfazendo o enunciado. Satisfazendo o enunciado. Beleza? Então, vamos ver sequências, primeiro caso. Tipo, o que é o A1? Ó, A1 é sequências de tamanho 1, que eu só posso formar com 1 e 2, e não tenha dois 1s consecutivos. Então, só pode ser formado somente por 1 ou somente por 2. Então, o A1, nesse caso, é 2. São esses duas aqui, ó. O que é o A2? Sequências de tamanho 2, que eu posso utilizar com os dígitos 1 e 2, e não pode ter dois 1s consecutivos. Então, você forma todas as sequências, ó. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Eu vou riscar as que não satisfazem. As que não satisfazem são essas. Todas essas outras satisfazem. Então, de tamanho 2, são 3. Beleza? Veja que, se eu for formar com 3 dígitos, já vai dar muito trabalho. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu já vou criar a recorrência. Então, o nosso segundo passo é criar a recorrência. Então, vamos encontrar a relação de recorrência. Relação de recorrência. Então, como é que a gente faz isso? Aí, sempre a gente relaciona o AN mais 1 com os termos anteriores, tá bom? Então, o que é que a gente faz? Relacionar o AN mais 1 com AN menos 1.
Beleza? E os outros para trás. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. O que é o AN mais 1? O AN mais 1 são todas as sequências de N mais 1 dígitos que eu posso formar com 1 e 2 e não tem 2 1s consecutivos. Então, vou para mais uma página aqui. Ó. Então, terceiro passo. Terceiro passo. Ó. AN mais 1 é a quantidade de sequências de N mais 1 dígitos satisfazendo o problema. Fazendo o problema. Só que eu posso ver isso de outra forma. Eu vou fazer o seguinte. Olha que legal. O AN mais 1, que é a quantidade total de sequências, eu vou dividir assim. Ó. Existem aquelas sequências que começam por 1, existem aquelas que começam por 2. Tá bom? Então, eu vou colocar N mais 1 tracinhos aqui. Ó. Aqui é a mesma forma. Então, aqui são todas as sequências que começam por 1 e todas as sequências que começam por 2. Se a sequência começa por 2, aqui, eu vou colocar aqui embaixo, N mais 1, espaço. Se ela começa por 2, então, nós temos N tracinhos. Esses N tracinhos, eu vou preencher de quantos modos? Eu posso preencher esses N tracinhos de AN modos. Beleza? O que é o AN? Número de formas de criar uma sequência de N termos que não ocorram 2 1s consecutivos. Então, aqui não tem problema. Agora, por que é que eu não posso dizer que aqui é o AN? Porque pode ser que venha um para cá. Ó. Se vier um para cá, aí vai ter 2 1 juntos. Então, se a sequência começa por 1, consequentemente, o outro termo tem que ser 2. Então, aqui tem que ser 2. Ó. Se aqui tem que ser 2, a quantidade de dígitos que sobram serão quantos? Ó? Serão N dígitos. N menos 1. Tá bom? Ora, de quantas formas eu posso preencher esses N menos 1 espaços? De AN menos 1 modos. Então, como eu dividi a sequência em duas partes, os que começam por 1 e os que começam por 2. Logo, a nossa recorrência, o AN mais 1, é o AN, esse cara, mais o AN menos 1. Só para mostrar nossa relação de recorrência. Nem sempre a relação de recorrência é essa. Terão outras, tipo que eu multiplico isso por 2, eu somo alguma constante. Neste caso, deu essa recorrência. Só que a gente já tinha achado o quê? Deixa eu voltar. A gente tinha visto que o A1 era 2 e o A2 era 3. Ele quer o A11. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Se o primeiro é 2 e o segundo é 3, o próximo vai ser 5, porque você vai somando por essa relação. Aí, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, tá certo? E aqui 233. Deixa eu ver, vamos contar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, só precisava isso. Esse aqui é a resposta do problema. Até tirar isso aqui. E aqui continua, né? A sequência aqui é infinita. Só o que a gente está atrás é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o nosso A11. Então, a resposta do nosso problema, quantas são as sequências de 11 dígitos, que eu só posso utilizar 1 e 2, tá bom? De modo que não ocorra 2 1s consecutivos, 144 modos. Beleza? Esse foi o problema por recorrência. Então, só recapitulando, fizemos contagem direta, indireta e contamos por recorrência, tá certo? Existem diversos outros problemas que eu quero fazer para vocês aqui. A aula inicial é só para mostrar a beleza desses problemas, tá certo? Aí na lista
que vocês vão receber, vai ter problemas mais difíceis. Por enquanto, vocês vão fazer os iniciais e alguns de recorrência. Depois a gente dá continuidade. Tranquilo? Beleza? O vídeo, ao final da aula, a gente deixa lá no YouTube, né? Para vocês divulgarem e divulguem entre si. Eu acho que hoje muita gente não entrou porque mudou o link, né? Tinha um link, depois foi para outro, era o link inicial. Mas aí sempre... Oi, Orlando. Não, o AN é esse aqui, ó. A gente encontrou uma relação de recorrência. Depois a gente vai descobrir como encontrar o AN em função de N. Isso é chamada forma característica, beleza? Por enquanto, neste caso, só tem como eu disser assim, quanto é o A12? Aí você vai somando. Para você encontrar o AN, a gente ainda não tem essas ferramentas, por enquanto. Isso vai ser em equações características. Tá certo? Beleza? Então, eu queria deixar vocês pensando em um problema. O último, para terminar. Deixa eu ver aqui um problemazinho legal que não... Deixa eu ver esse. Esse aqui é mais trabalhoso, eu quero fazer na próxima. Deixa eu ver. Não, acho que por hoje tá bom. Tá certo? Acho que por hoje tá bom. Só recapitular tudo que a gente viu. Deixa eu voltar aqui. Os problemas iniciais. Ó, contamos divisores pares, múltiplos de 6, quadrados perfeitos. Aí eu fiz vários casos. Contamos por retirada, tá certo? Por divisão em casos. E fizemos esses dois problemas, ó, por recorrência, tá certo? São aqui uma contagem bem bacana. Tranquilo? Aí depois o que é que a gente vai aprender? A gente vai aprender o seguinte. De quantas formas eu posso escolher elementos de um conjunto, formar subconjuntos, tá certo? Aí eu vou fazer isso, tá certo? Quantas aulas terão no treinamento? Infinitas. Aí a gente vai todo sábado. A ideia é deixar todas essas aulas gravadas, que sirva, né? Deixar as aulas e os materiais. Tá bom? Tranquilo, Orlando? Você é de onde, Orlando? De qual IF? Qual IF é de qual colégio? Beleza? Então é o seguinte. Quando for na próxima aula, aí calcai. A gente vai fazer só problemas envolvendo essa parte de contagem, tá bom? E umas técnicas mais avançadas. Pronto, aí encerra a primeira aula de contagem. Depois, a gente vai para números inteiros, falar de número par, número ímpar, algoritmo da divisão, depois geometria, tá certo? Sim, sim, dou aula no Ari. Logo, logo eu vou dar aula lá, à tarde, né? Para as escolas militares. Deixa eu falar de livros aqui, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos nós. Livros. Livros para o estudo. Divulguem isso para os seus colegas, tá bom? Você pode começar com Fundamentos da Matemática Elementar, volume 5. Todo livro é bom, tá certo? O importante é começar. Outro livro muito bom é o livro do Análise Combinatória e Probabilidade. O autor é o Morgado. Se você colocar isso aqui no Google, vai aparecer Morgado, de combinatória. Ele é muito bom, tá certo? A maioria dos outros são em inglês. Por enquanto, esses aqui estão bons. E vejam as listas que eu vou deixar lá para vocês. Então, o que é que eu recomendo? A tarefa de casa, né? Para casa. 1. Olhar novamente as questões. Tipo, faça novamente as questões de sala. Depois, vocês vão fazer as questões da lista. Faça as questões da lista, tá bom? Aí na lista terá questões iniciais e já vai ter umas questões com recorrência, beleza? Quando for na próxima aula, a gente faz os problemas mais desafiadores. Aí encerra a primeira parte de contagem.
eu vou colocar os problemas da OBM, OBMAP, de onde vocês imaginarem vai aparecer, beleza? Então, um forte abraço, até a próxima, beleza? Divulguem entre si, seus colegas, a gente está fazendo isso aqui com todo amor para divulgar essa matemática, beleza? Então, valeu, Olá, pessoal. Até a Tudo bem, próxima. pessoal? Eu vou deixar um probleminha aqui para vocês também, para vocês brincarem aqui no GeoGebra. Acabei de construir. Vou passar aqui o link, tá? Vou parar a gravação, isso aqui não vai entrar no vídeo. A gente pode ficar brincando aí um pouco.